Próximo processo, discussão única do processo de número 003, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço do solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública de propriedade da concessionária de energia elétrica que os utiliza e dá outras providências. Autoria, vereador Itamar Alves. Eu quero cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores que estão ligados aí assistindo mais essa sessão ordinária. O processo ao qual está agora em discussão é um processo que eu achei que nós, de Jacareí, deveria discutir essa questão. Por quê? Porque já existe uma lei na capital paulista, que é São Paulo, e existe também Americana e outros municípios do estado de São Paulo. Esse projeto é o seguinte: o que nós não podemos é deixar de comprar, você entendeu? E discutir assuntos que podem ajudar o município financeiramente. Porque você sabe que hoje os municípios estão atravessando com essa crise problemas difíceis. E esse projeto fala o seguinte: o artigo 1º fala o seguinte: o Poder Executivo Municipal fica autorizado a fixar e a cobrar mensalmente preço público relativo à ocupação e uso do solo municipal pelos postes fixados em calçadas e logradouros. Parágrafo único. Para os fins desta lei, postes são as estruturas de concreto, metal, madeira ou outro material que suporta os fios, cabos, equipamentos das redes de energia elétrica, telefonia, iluminação pública, difusão de imagens, sons e outras. O preço público previsto no artigo 1º dessa lei será definido pelo proprietário do poste. O Poder Executivo Municipal destinará toda a verba corrente da fixação e cobrança do preço público para a Santa Casa de Misericórdia e UPAs. O Poder Público poderá solicitar dos respectivos proprietários informações quanto ao número de postes de sua propriedade e outros dados que julgar necessário para efeito da apuração da área total do solo ocupado e respectiva cobrança do preço público, bem como acompanhará a ampliação ou redução da área ocupada pelos postes, atualizando o seu cadastro para fins da cobrança mensal do preço público. O Poder Público Municipal, através do decreto, regulamentará a presente lei. Então, veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: em São Paulo, Americana e outros lugares já tem essa lei em vigor, cobrando das concessionárias de energia elétrica, Bandeirantes, Light, Eletropaulo e outras mais, o seguinte: trata-se de um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento da rede de energia elétrica e de iluminação pública. O que é isso? Todos os cidadãos pagam seus EPTUs. Você entendeu como é que é? E essas emissoras de energia elétrica, elas cobram das TVs a cabo, telefonia, fibra ótica e tantas outras necessidades de forma segura de transmissão de dados. Elas cobram os valores X para poder alugar os postes para essas empresas que eu acabei de citar, numa área pública, que é as calçadas. Então, os postos de transmissão de energia elétrica são usualmente alugados para empresas de TV a cabo,
de telefonia, de fibra ótica e tantas outras que necessitam de uma forma segura de transmissão de dados, representando uma importante fonte de renda para as empresas concessionárias, que se utilizando o espaço público sem qualquer contraprestação, e aí, se a lei for aprovada, terá que ter uma contraprestação, aí é o seguinte: além de lucrarem com a atividade de distribuição de energia elétrica, também obtêm grandes lucros com o aluguel dos postos, enquanto que imóveis residenciais, comerciais e industriais, por exemplo, pagam IPTU, bem como outras tantas atividades, como eventos, filmagem, propaganda e outdoors, pagam pelo uso da área pública em consulta, feita a CPFL. Foi informado que a mesma título de aluguel de utilização de postos em Americana cobra R$ 1.500 por ano, R$ 1,5 mil por ano, pela utilização de 1 a 14 postos, e acima dessa quantidade, R$ 8.050 anuais por ponto, sendo que, segundo informações da concessionária, existiram em torno de 20 mil postos somente nessa cidade que eu estou citando, que é Americana, gerando lucros enormes para a empresa sem qualquer compensação ou retorno para a população. Acentue-se que na cidade de São Paulo existe lei cobrando o preço público relativo à ocupação e uso do solo municipal por poste, sendo que o decreto municipal fixou tal cobrança em R$ 22 por metro quadrado da área utilizada, que são os postes, estimando-se uma arrecadação anual de R$ 30 milhões. Além de São Paulo, prefeitos das 7 cidades que compõem o ABC paulista se reuniram com as visitas a crianças, a criação de lei relativa a tal cobrança. Apesar da concessão dos serviços públicos por ser de atribuição federal ou estadual, caso se trate de serviço concedido pelo Estado ou pela União, nos termos que dispõe o artigo 21, inciso 11 e 12 da Constituição Federal. É certo que, no caso da utilização de bens públicos, cabe aos municípios, nos termos do que dispõe o artigo 30 e 182 da Constituição Federal, dispor sobre o cumprimento de regras municipais a ser observada pelas empresas concessionárias, até mesmo em relação à contraprestação remuneratória, pois além dos serviços públicos essenciais exercidos pelo posto na distribuição de energia elétrica, a estas são agregadas outras atividades grandemente rentáveis, como a utilização por emissoras de TV a cabo, empresas telefônicas e outras que pagam pela utilização dos postes, e dessa forma, diante de sua competência estabelecida nos artigos constitucionais acima citados, cabe aos municípios definir a hipótese de cobrança ou não do uso do espaço público pelos postes. É certo ainda que o entendimento das empresas concessionárias de que tal valor será repassado ao consumidor não se justifica, uma vez que os valores das tarifas serão definidos levando em conta vários fatores, bem como acreditamos que no cômputo do valor da energia elétrica atual não são levados em consideração os altos valores recebidos pela concessionária com serviço de aluguéis de postos, cabendo inclusive a ANEEL esclarecer tal fato à população brasileira. Isto é, não adianta a Bandeirantes querer aumentar o valor da energia elétrica, sendo que isso cabe à ANEEL aumentar o valor do consumo da energia elétrica ou não. Por fim, o projeto de lei prevê ainda a sua regulamentação pelo Poder Executivo, que poderá efetuar estudos com relação ao valor da fixado de sua cobrança. Eu tenho aqui na minha mão, eu quero aqui até citar aqui, que a Comissão de Justiça, ela tem um parecer favorável do José Francisco, e a Finanças e Orçamento tem o parecer favorável da Ana Lino, Rose Gaspar e Rogério Timóteo, ou melhor, Ana Lino e Rose Gaspar. Rogério Timóteo não assinou. E também vem a obra de serviços públicos, José Francisco deu o parecer também favorável pelo encaminhamento. E Constituição e Justiça também tem o parecer contrário do vereador Edinho. A obra de serviços públicos também tem o parecer contrário do Edinho. E aqui tem a lei. Lei número 14.203, de 26 de setembro de 2006, projeto de lei número 379/06, do Executivo aprovado na forma de substitutivo do Legislativo, inclusive feito pelo prefeito Gilberto Kassad em 2006. O prefeito do município de São Paulo, no uso das atribuições que eles são conferidas por lei, para saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de setembro de 2006, decretou, eu promulgo a seguinte lei.
Esta lei dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana visível a partir do ilustrador público no território do município de Jacareí. Para fim de aplicação desta lei, considera-se paisagem urbana e espaço aéreo e a superfície externa. Bom, resumindo, eu estou fazendo essa lei porque, se ela já existe em outros municípios, inclusive na capital paulista, por que que nós, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, também nós não podemos aprovar esse tipo de lei, obrigando as concessionárias de energia elétrica a pagarem um valor X pelos valores, ocupados pelos postes, ao qual eles ganham uma fortuna, sabe, alugando para as TVs a cabos, a rede de telefonia, enfim, e outros mais, você entende? Que ganham uma fortuna muito grande, uma base de quase 20 milhões por mês, que eles ganham alugando isso. E como Jacareí tem mais ou menos uns 20 mil postes, imagina você alugando para as responsáveis pelo consumo da energia elétrica, quanto que essa cidade ganharia? Com toda certeza, nós não precisava nem ter alugado, nem ter aprovado o consumo da energia, a manutenção, ou melhor, a manutenção da iluminação da energia elétrica no nosso município, porque era muito dinheiro que viria, inclusive, para essa cidade. Então, eu acho que nós estamos vacilando em relação a algumas leis que existem no país e não tentando aplicar na nossa cidade. Você entendeu como é que é? Então, eu acho importante que, se essa lei for aprovada aqui, o prefeito realmente vai regulamentá-la, ou ele faz um substituto em cima dessa lei que foi aprovada, que foi feito lá em São Paulo, para que entre mais dinheiro para o município e pode ser aplicada, inclusive, como eu estou falando aqui, na Santa Casa ou nas UPAs, na área da saúde. É uma ideia minha, o projeto está aqui e cabe a vocês analisar se vocês querem votar ou não favorável. Obrigado. O processo continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, público presente aqui na galeria, a todos, boa tarde. Eu fui um dos vereadores que assinei pelo desarquivamento, mas naquele momento eu falei para o vereador Itamar que de repente eu não estaria votando favoravelmente, mas estaria assinando. Né, Valmir? Itamar, eu falei isso aí, né, Itamar? Tá? Isso eu lembro claramente que eu falei para você. O que realmente preocupa a gente com esse projeto é o seguinte: a partir do momento que você cobra o metro quadrado dos postes, com certeza esse custo vai ser repassado para o consumidor. Nós aqui já estamos pagando uma iluminação pública, uma contribuição à iluminação pública, a CIP. E, com certeza, esse custo também irá vir na conta de luz também. Afinal de contas, é um custo que você está criando, tá, para o consumidor, para a empresa, aliás. E, com isso, repassar, no caso, aos consumidores. Eu sei que a intenção é boa, Itamar. A intenção é boa. Mas o próprio jurídico dessa casa, ele orienta no sentido de estar arquivando o processo, porque realmente não compete ao vereador. Tá? Então, eu olhando também os pareceres, tá, das comissões, eu vejo que o vereador Edinho Guedes também, ele foi pelo arquivamento também, né, contrário, tá? Então, ele que é advogado, tá? Eu acho que ele tem noção do que ele está colocando no seu parecer.
Então eu fico preocupado, por essa razão, eu não poderia estar deixando passar esse processo, no caso aqui, nessa casa. Por mais que o mérito seria bom, tá? Mas eu acho que para a gente seria super complicado, porque com certeza seria mais um custo para o nosso consumidor, no caso. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e comunidade que está aqui no plenário, eu faço questão de cumprimentar aqui na pessoa dos servidores da Fundação Casa, que estão aguardando aqui a nossa fala, nossa solidariedade com esse momento que eles estão passando de negociação salarial junto ao governo do Estado. Vou tratar esse tema com mais afinco no horário nos temas livres. Bom, sobre o projeto em discussão, projeto de autoria do vereador Itamar Alves, resumindo para você que nos acompanha em casa, a ideia é autorizar a prefeitura a cobrar o aluguel do poste das concessionárias de serviço público, seja de energia, ou de telefonia, ou até de TV a cabo. A princípio parece uma boa ideia, né? Criar uma nova fonte de renda para o município, para que com esse dinheiro, esse recurso possa ser investido na cidade. Então, numa leitura inicial, parece uma boa ideia, porém, não é uma boa ideia, e eu vou justificar aqui por quê. Primeiro, essa ideia já foi tida em vários outros municípios, o vereador aqui citou parte dessa informação, de fato, vários outros municípios já fizeram esse projeto de lei, e alguns prefeitos chegaram a sancionar e colocar em vigor, porém, essas leis estão todas suspensas. Por quê? Quem diz se uma lei ela respeita ou não a Constituição, por força da própria Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, o STF, lá em Brasília. E já existe um processo, o recurso extraordinário número 581.947, de 2010, de 27 de 5 de 2010, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que quando ele for julgado, ele vai ter repercussão geral. O que é isso? Quando esse recurso extraordinário for julgado, ele vai dizer se essas leis municipais que foram votadas em alguns municípios têm validade ou não. Então, gente, como a consultoria jurídica dessa casa, e não é de graça que nós temos, todo projeto de lei, para quem nos acompanha em casa, funciona assim: o vereador tem uma ideia, ele protocola, e a primeira peneira, né, a primeira análise, o primeiro filtro, quem faz é a consultoria jurídica. E ela que olha o projeto e lê e fala, se esse projeto respeita ou não respeita a Constituição. A análise dos nossos advogados da Câmara, advogados concursados, especialistas em direito público, foi que esse projeto não respeita a Constituição e que, além disso, existe uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal que suspende todas as leis que já votaram. Então, não é prudente nós gastarmos tempo aqui, como estamos fazendo agora, e façamos um projeto que nós sabemos que não vai entrar em vigor. Então, faz 6 anos que está lá no STF e aguarda o julgamento do Supremo Tribunal de Justiça para decidir, Supremo Tribunal de Justiça, está certo? Para decidir essa situação. Então, por conta disso, eu, como na época era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu continuo fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça, que é a segunda peneira, o segundo filtro que analisa cada projeto de lei. Por isso eu me manifestei contrário ao projeto, não a ideia, mas a questão de como ela está sendo apresentada, e por já ter sido apresentada em outras cidades, e o Poder Judiciário Nacional, a gente fala tanto em respeitar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal já suspendeu isso. Essa é a questão jurídica. A questão política, a questão de avaliação, porque nós aqui representamos a polis, por isso que é política, representamos a população, ela também é preocupante, como bem foi pontuado aqui. A lei federal que regulamenta os contratos que uma empresa pública
que uma empresa privada assina com o poder público, tem uma cláusula que fala a cláusula do equilíbrio contratual. O que ela fala? Se o poder público contrata com uma empresa, através de uma concessão, por exemplo, que é o caso das concessionárias de telefonia e concessionárias de energia elétrica, que são, em tese, quem pagaria esse aluguel ao poste, caso a justiça decida que o poste é da prefeitura, né? Porque ainda tem essa dividida. Quem colocou o poste foi a concessionária, e agora a gente está querendo dizer que para ela usar o terreno público, se paga ou não paga, então tem essa dúvida, né? Que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir. Mas voltando aqui, existe uma lei federal, Lei 8666/93, que diz o seguinte: toda vez que é criada por lei uma nova despesa para a empresa privada contratada para prestar o serviço público, que é o caso da EDP Bandeirantes, a Telefônica, essa despesa nova criada, a empresa tem autorização de repassar essa despesa nova para o custo do serviço que ela presta. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, se for aprovado, se o STF autorizar, vai gerar um aumento da conta de telefone e a conta de luz de todos os cidadãos de Jacareí. E nós acabamos de ter a aprovação da contribuição de iluminação pública, que é um valor a mais que está onerando a população. Nós estamos recebendo inúmeras reclamações. Não dá para aprovar um outro projeto que vai autorizar por lei. Não é nenhuma novidade, essa lei está em vigor desde 1993. Ao aprovarmos isso, vai autorizar a concessionária de energia pública e a concessionária de telefonia a aumentar o valor da conta de telefone e aumentar mais uma vez a energia elétrica. Então, nesse momento de crise, nesse momento de falta de dinheiro, não pode a Câmara Municipal criar projetos que, como reflexo, vai ter de novo o peso no bolso do trabalhador. Então não dá, a gente acabou de aprovar, a gente não, né? A maioria da Câmara, eu votei contrário, acabou de ser aprovado aqui a contribuição de iluminação pública, que está onerando a população. Não dá para aprovar um projeto que vai autorizar a empresa a onerar mais ainda o bolso do trabalhador, seja com energia elétrica, seja com a TV a cabo, Sky, NET, e até a questão da telefonia. Então, essas pontuações, né, foram colocadas no parecer do jurídico, a pontuação jurídica que eu fiz inicialmente, a pontuação econômica, né, do reflexo disso, está presente na Lei de Contratos Públicos, que é a Lei 8666/93, portanto, eu voto conscientemente, reforço meu posicionamento contrário, porque só prejuízo trará para a população de Jacareí. O processo continua em discussão. Senhor presidente, todos os vereadores dessa casa, os trabalhadores da Fundação Casa, que estão esperando receber o seu direito, fizemos trabalho ali dentro da Fundação Casa com os internos, realmente é uma luta muito grande para trabalhar lá dentro, tem que ter força mesmo, porque é uma luta, e ainda passar por essa situação, é uma situação desagradável, que vocês iam receber o direito de vocês. Agora, com respeito a esse projeto do vereador Itamar, permitindo a prefeitura de cobrar o espaço que está sendo utilizado ali, o poste é colocado num local e a prefeitura, ela ter essa autorização da Câmara de receber o valor que a empresa ela venha pagar para a prefeitura. Agora, eu acho o seguinte, eu estava dizendo ali que esse projeto nem deveria entrar nessa casa, até porque o prefeito não precisa de nenhuma autorização do vereador para fazer esse trâmite. O prefeito tem o livre acesso para fazer isso, sem precisar passar aqui pelos vereadores. Isso ele tem a mais absoluta liberdade de fazer. Agora, o que me deixa pensativo é o seguinte, olha que interessante isso aqui, olha só,
O Supremo Tribunal já disse, né, que está sendo julgado ainda. Nós já queremos julgar antes do tempo, aprovando uma lei e dando autorização para o Poder Executivo cobrar este posteamento. Aí diz assim o seguinte, ó, mesmo porque, em uma análise mais profunda, verificamos que poderia ocorrer um efeito cascata ao efetuar mencionada cobrança, uma vez que acarretaria uma oneração indireta ao consumidor. Olha só que interessante. Indireta ao consumidor, pois o aumento de custos relacionado à propriedade dos postes seria repassado ao consumidor, que mais uma vez seria prejudicado com essa nova cobrança. Você vê, a consultoria jurídica da casa, ela mesmo diz que não deveria prosseguir o projeto, não deveria prosseguir. Tivemos um problema com a taxa de iluminação pública. Eu vi o vereador falando nessa tribuna agora, eu quero usar a voz do vereador, que ficou gravada aqui em mim, dizendo que se esse projeto fosse aprovado, a taxa de iluminação pública, ela nem precisaria ser cobrada do munícipe. Foi a fala do vereador nessa tribuna, e está gravado na TV Câmara. O vereador acabou de falar que se esse projeto, vereadores, fosse aprovado, a taxa de iluminação pública, quem está em casa, nem precisaria ser cobrada, se esse projeto fosse aprovado. Agora eu penso aqui comigo, será que eu não tenho nada na minha cabeça para pensar? Espera lá, por que não colocou antes então? Se ele for aprovado, não precisaria cobrar a taxa? Espera lá, eu penso um pouco, hein? Olha que eu penso. Esse projeto poderia ser colocado antes então? Agora, aprovou a taxa de iluminação pública, e esse projeto aprova, onera de novo o trabalhador, cobra do trabalhador de novo. Pô, pera lá, qualquer pessoa, mais falta de entendimento que seja, a pessoa não precisa ser culta para entender o que foi falado nessa tribuna. Não precisa. Não precisa. Não precisaria nem cobrar do munícipe a taxa de iluminação pública se este projeto já estivesse sido aprovado. Poxa, gente, isso é brincar. Aí sim eu digo que é brincar com o entendimento da população. A pessoa está pagando uma taxa de iluminação pública, por que não colocou antes esse projeto? Por que não foi colocado este projeto antes de entrar a taxa de iluminação pública? Se ele for aprovado, a taxa de iluminação pública, eu quero gravar bastante essa palavra que foi falada nessa tribuna, não precisaria ser cobrada. Isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. Vereadores, senhor presidente, público que assiste a TV Câmara pela internet, os internautas, eu gostaria muito de dizer que nós não podemos mais tirar da população o que a população tem pagado com muito suor. Temos visto aí pelos meios de comunicação que agora aposentados, olha a situação como está. A pessoa quer se aposentar, já a idade é tal, agora tem que aumentar mais o prazo, porque o ser humano está vivendo muito. Não, está vivendo muito, então se aposenta com quantos anos? É com 60? Não, vai se aposentar com 80, com 90. Não, pera lá, vai se aposentar quando morrer? Não sei, né? Vai saber. Então, gente, o ser humano tem que receber alguma coisa. A pessoa está produzindo, ela tem que receber alguma coisa. Chega de taxa, gente. Chega de taxa.
Chega de história de que vai fazer assim. Isso é dinheiro para o cofre público. Já entrou na taxa de iluminação pública, já é dinheiro. Mais dinheiro para o cofre público. E o ser humano tendo que pagar mais ainda. Gente, vamos parar com isso. Chega de taxa, chega de imposto. O povo está cansado de tanta taxa. Não adianta me dizer que isso aqui vai ser uma maravilha, porque não vai ser uma maravilha. Então, eu quero dizer o seguinte, eu deixo já o meu voto nessa tribuna, vereador, contrário, porque pela fala que se falou aqui, já deixou bem claro que esse projeto aqui poderia ter entrado antes, né? E vai ser mais uma taxa para os cofres públicos, então não tem como votar favorável. Bom, eu também vim aqui, pessoal da Fundação Casa, de Vivendo pela TV, fizeram um protesto lá sobre os aumentos, né, que não deram para você de salário. Os parabéns, está aqui na TV Câmara aí. Eu também não posso deixar de vir aqui para dizer para a nossa população da cidade de Jacareí, poste sendo que o decreto municipal ficha tal cobrança de R$ 22,00 por metro quadrado, a área utilizada destinada-se numa arrecadação anual de R$ 30 milhões de reais. Mas quem paga é o povo. Quem paga é o povo. Eu nunca vi falar que a prefeitura pagasse alguém. Que paga o povão. Não adianta. Está aqui no projeto. E o projeto já foi arquivado. Nós temos que respeitar o jurídico da casa. Por isso que contratou jurídico aqui nessa casa de leis. É para respeitar o parecer do jurídico. Se dizer que está arquivado, não tem mais nada de pegar a assinatura de ninguém para desarquivar esse projeto. Porque o jurídico já paga para isto. É um advogado. Eu não sou advogado. Eu sou um vereador que o povo colocou aqui. Mas, se o projeto for arquivado, para que pegar mais assinatura para desarquivar? Errado isso aí. Então, na hora de votar para iluminação de rua, para o povo carente, a R$ 6,00 cada residência, votou, não lembrou nisso. Quer dizer, que devia lembrar na pessoa carente que votou os vereadores para colocar aqui dentro. Agora vem dizer para um projeto desse aqui para prejudicar mais a população da nossa cidade. Eu quero fazer uma comparação aqui. Tem uma fábrica que vai ser construída, vamos socar, 1 quilômetro longe da cidade. E temos que passar uma energia daqui lá naquela fábrica lá. Quem vai pagar isso? É a prefeitura? Não, é o povo que vai pagar. É o povo que vai pagar para levar lá. É mais um gasto para a nossa população da cidade de Jacareí. Nós não podemos, nós temos que pensar no povo. Tirar gasto do povo. A crise que está, não dá mais para fazer o que está fazendo na cidade de Jacareí. Cidade já não tem emprego. Cidade está sucateada de emprego, saem todo dia, quase todo dia no jornal, dia de sábado. E por que mais esse gasto para o povo da nossa cidade de Jacareí aqui? Então, quero dizer à população da cidade de Jacareí que eu, vereador do Parque Minha Lua, vereador Valmir do Parque Minha Lua e Jacareí, eu não venho aqui para votar contra o povo, não. Quem votar a favor desse projeto está votando contra o povo. Porque deveria ter pensado na hora que votaram aquela iluminação aí de rua, dos postes de rua, que prejudicou a população da nossa cidade inteira. Porque tem gente na nossa cidade de Jacareí
que não consegue comprar um litro de leite para os filhos, tiraram da boca dos filhos. Ainda vai pôr um projeto desse na casa. Projeto nojento, desonesto. Eu não voto, meu voto é o contrário. Vereador Valmir do Parque Minha Lua, Partido Socialista Democrata Cristão, Valmir do Parque Minha Lua, contrário. Processo continua em discussão. Senhor presidente, antes de abordar aqui o projeto, eu quero fazer menção da nossa liderança jovem, a Natália Franco, né, que está sempre aqui assistindo a TV Câmara, tá, filiada ao PSC, o Partido Social Cristão, uma liderança jovem. Eu gostaria que a técnica, por favor, se pudesse dar um foco lá, na galeria, do outro lado. Olha lá, tá vendo? Ó? Acompanhando a gente todas as quartas-feiras aí, muito bacana. E nós temos aqui também, do outro lado, gostaria que a técnica também focalizasse, o pessoal aqui que trabalha na Fundação Casa, que estão aqui numa reivindicação justa, numa campanha salarial, em prol de melhorias em seus salários. E depois, no meu tema livre aqui, eu quero abordar a respeito da reivindicação deles, que é uma reivindicação justa. Só para deixar aqui um tópico, né, enquanto um adolescente internado custa a casa de R$11 mil por mês, tá, aos cofres públicos, eles estão aí reivindicando um reajuste justo na categoria e não estão tendo reajuste. É uma coisa que realmente é abusiva. E eu já registro aqui nessa casa também que não é porque o nosso partido está coligado ao governador do estado que nós defendemos todas as ideias dele, não, de forma alguma. Tá? Nós temos posicionamento político e a hora que é para defender o trabalhador em qualquer categoria e outras causas que não venham de encontro aos anseios do PSC, o Partido Social Cristão, nós vamos sim, vamos contra também as decisões do governo do estado. Então, pode ter certeza que isso vai chegar no ouvido do gabinete dele também, por intermédio do Partido Social Cristão. Bom, a respeito do projeto, vereador Itamar Alves, eu quero ser bem incisivo, tá? Eu não vim aqui nessa casa, eu não estou eleito nessa casa para expor nenhum colega de trabalho, não é isso. Tá? O objetivo não é expor o colega, o objetivo não é usar nenhum colega como palanque político de forma alguma, tá? Mas todos sabem que nós tivemos uma grande oportunidade aqui de o quê? De fazer com que a taxa de iluminação pública fosse revogada. Nós tivemos a oportunidade. E por incrível que pareça, o vereador Itamar Alves não votou contra a taxa de iluminação pública, ele votou favorável. Então, peraí, eu não estou entendendo, está querendo fazer uma cortina de fumaça para tirar o foco? Não, o foco tem que ser mostrado. Ele votou, sim, favorável à taxa de iluminação pública. Agora, é natural que aqui dentro dessa casa todos votam da forma que pensam, da forma que acham que é melhor. Agora, eu, enquanto vereador, eu tenho procurado me policiar em votar de que forma? Votar favorável à população. Esse é o nosso papel aqui. Eu fui eleito para votar a favor da população. Então, perceba o seguinte, que, além do abuso da cobrança da taxa de iluminação, que inclusive eu, como comerciante, estou sofrendo na pele, o comércio está fraco, o comércio está fechando suas portas, postos de trabalho sendo dizimados, por conta do quê? Por conta da alta carga tributária, dos impostos, enfim. E aí ainda vem com essa taxa de iluminação que é abusiva. Eu intitulo isso como uma vergonha, eu intitulo isso como uma covardia
sobre as famílias da nossa cidade. Então, esse projeto aqui, como já foi dito, aparentemente, pode até parecer que venha trazer um benefício para os munícipes da nossa cidade. Mas não vem. Não vem por quê? Por causa de um apontamento aqui do nosso jurídico, que ele diz assim, ó: mesmo porque, em uma análise mais profunda, verificamos que poderia ocorrer um efeito cascata ao efetuar mencionada cobrança, uma vez que acarretaria uma oneração indireta ao consumidor, pois o aumento de custo relacionado à propriedade dos postes seria repassado ao consumidor, que mais uma vez seria prejudicado com essa nova cobrança. O que acontece? Eu vou usar o comércio como exemplo. Todas as vezes que o comércio sofre algum tipo de pressão com relação aos impostos, com relação àquilo que o empresário não está esperando, ele vai tentar de inúmeras formas não repassar isso para a mercadoria. Mas chega a um ponto que ele não consegue. O empresário, a empresária, o empreendedor, ele não consegue. Porque se ele não repassar os custos para a mercadoria, ele não consegue ter lucro, ele, entendeu? É funcionário, é água, é impostos, é taxa de funcionamento, é taxa de publicidade, enfim, uma série de coisas. Então é a mesma coisa que vão usar, a Bandeirantes no caso, a EDP Bandeirantes, vai usar isso como argumento para repassar essa cobrança para o munícipe. E aí, mais uma vez, o munícipe vai pagar a conta. Então, isso muito me preocupa. Eu falei para o vereador, quando assinei o desarquivamento desse projeto, eu acho muito importante a gente discutir isso nessa casa. É importante, sim. Só que nós temos que votar conscientes e a favor do povo. Reforço, se o vereador queria de fato e quer de fato contemplar a população, contemplar os eleitores, tem que votar o quê? Favorável à população. E não votou. Lá atrás a taxa de iluminação, votou favorável. E agora está colocando esse projeto aqui, me desculpa, para dizer que é bonzinho. Entendeu? Então, essa casa é uma casa formada por homens e mulheres que têm o quê? Tem a sua propriedade de votar da forma que quer. Só que depois tem as consequências. Tem as consequências. Porque não dá. Na hora de pedir voto, vai pedir voto e tal. E na hora de votar, vota contra o povo. Então fica registrado aqui, né? Não preciso nem falar meu posicionamento com relação a esse projeto, né? Mas eu vou votar ali daqui a pouco, tá? Senhor presidente, quero também colaborar aqui. Inclusive, estava aqui discutindo com o Cristiano, o assessor do vereador Rogério Timóteo, juntamente com o Rogério Timóteo, que está aqui ao meu lado. E realmente é uma situação muito complicada. No primeiro momento, né, Fernando? Legal, vamos cobrar da Bandeirantes o IPTU dos locais onde existem os postes. Legal. Mas é claro que essas concessionárias que já existem contratos firmados com o governo federal, nunca perdem. E acaba sempre estourando para o lado mais fraco, que é o povo, a população, né, Rogério? Acaba estourando para o lado mais fraco. A corda arrebenta, isso é natural e nós vemos isso todo dia. Então, meus amigos, para que já foi bem dito aqui, mas eu quero explicar mais um pouco, que no primeiro momento seria bom. Arrecadação para a prefeitura de IPTU, onde estão os postes de iluminação pública, de energia elétrica. Tudo bem. Só que o departamento jurídico aqui da Câmara fala o seguinte: mesmo porque, em análise mais profunda, verificamos que poderia ocorrer um efeito cascata ao efetuar mencionada cobrança, uma vez que acarretaria uma oneração indireta ao consumidor. Porque se vai aumentar, a Bandeirantes vai ter que pagar alguma coisa a mais,
ela não vai simplesmente tirar do bolsinho dela e pagar. Ela vai transferir os custos para o consumidor, que hoje a energia elétrica já é um absurdo. Todo mundo está reclamando. Pessoas que pagavam 90, 100 reais, hoje chega a quase 300 reais. Quantas pessoas nós vimos isso, Rogério Timóteo? Pessoas que pagavam 300, hoje está 500. Isso eu conheço muitas vezes, e vocês que estão me assistindo sabem que eu estou falando a verdade. Agora, se cobrar IPTU, o governo municipal, o Hamilton, vai passar a receber. Para onde vai esse dinheiro? Que hoje a nossa arrecadação já chega a quase 1 bilhão, e nós sabemos que não é feito o investimento de uma forma coerente, com respeito ao dinheiro público, nós sabemos disso. Como foi a criação da taxa de iluminação pública, que é mais em dinheiro que entra nos cofres públicos, e cadê aquilo que o povo espera? Mais saúde. Inclusive tive agora uma reclamação, uma pessoa acabou de fazer um tratamento com câncer no pulmão, só que precisa fazer uma tomografia, e já tem alguns meses aguardando para fazer uma tomografia, para saber se curou ou não. Se não curou, tem que continuar a radioterapia. Se curou, ótimo, graças a Deus. Mas já está esperando há mais de alguns meses. Então esse dinheiro pode ser aplicado muito melhor do que está sendo hoje. É muito dinheiro que a Prefeitura de Jacareí arrecada. Então, meus amigos, com desculpa ao vereador Itamar, que no primeiro momento até eu era simpático ao projeto, olhava com bons olhos, mas sabendo que pode afetar o bolso do trabalhador, que já está afetado com a crise econômica, que já está afetado com a lambança que o governo federal fez, a crise econômica no país é muito grande, o desemprego é muito grande, e o povo ainda tem que pagar mais um aumento na energia, porque a Bandeirantes vai repassar? Não posso concordar com isso. Não posso. O povo não aguenta mais. Por isso eu já adianto meu voto, realmente, que é contrário a esse projeto, porque vai estourar a corda do lado mais fraco sempre, que é a população. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, discutir o projeto, passamos então para a votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Contrário. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Conforme eu já disse na tribuna, meu voto é o contrário. Vereador Edgar Sasaki. Contrário. Vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, conforme já tinha colocado, para que nós evitemos aí um novo aumento no valor da conta de iluminação pública, da conta de telefonia, e conta de TV a cabo, com claro repasse aí do valor desse suposto aluguel do poste, e frisando que o Supremo Tribunal Federal não autoriza ainda a vigência dessa lei, então, portanto, ela não teria nenhum tipo de aplicabilidade na nossa cidade. Eu voto contrário, mas friso que nós poderíamos evitar toda essa discussão se simplesmente tivéssemos aí nos atentado mais à questão do parecer do nosso jurídico, que foi bastante feliz na pontuação e no esclarecimento desse caso. Eu sou contrário. Vereador Fernando Ótica. Senhor presidente, o povo não aguenta mais, gente. Nossa, quando fala em taxa aqui, olha, sinceridade, sabe? O povo não aguenta mais. É 1 minuto. Será que os administradores, será que alguns políticos não estão vendo que as famílias estão sendo massacradas, não aguentam mais? Está aqui os trabalhadores da Fundação Casa querendo reajuste. Por que não reajustam isso para eles? Entendeu? Então eu quero fazer o quê? Quero encaminhar o meu voto contrário a esse pedido, porque o povo não aguenta mais taxa. Não aguenta mais taxa. Tudo que vier de taxa aqui, eu vou ser contrário, porque é uma vergonha isso.
Vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, eu acho que a intenção do vereador Itamar não era essa que foi colocada em pauta aqui, de cobrar as pessoas mais humildes. Pelo contrário, eu acho que era cobrar as empresas. No entanto, como advogado e seguindo uma linha de coerência que eu sempre adotei desde o primeiro dia que assumi essa cadeira de vereador, eu sou contrário ao projeto. Vereador Itamar Alves. Senhor presidente, usar a tribuna, defender contra um projeto de lei de autoria de um vereador, tudo bem. Isso é normal, é democrático. O que não pode é falar o que eles falaram. Quer dizer, eles, usando o discurso contra um projeto, que ele quis dar a impressão que eu estava fazendo um projeto de lei, criando uma nova taxa para a população pagar. Isso é tudo mentira. É ao contrário. Ao contrário, porque se o município encontrar uma outra forma de arrecadar mais recursos, quem que vai ganhar com isso? É a população. E não foi isso que eles passaram para o público presente assistindo a TV Câmara. Obrigado, vereador. Você entendeu? Seu voto. Eu voto favorável. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando o voto, tendo em vista que juridicamente é inconstitucional esse projeto, mas eu concordo também com o Itamar. Eu achei a intenção do nobre vereador cobrar às empresas a questão da colocação do poste, mas eu gostaria de fazer a colocação que não esse projeto não é que ele está criando mais uma taxa, ele está fazendo esse projeto para que as empresas fizessem a colocação do poste e a prefeitura cobrasse. Então, eu acho que o Itamar ele foi feliz na colocação dele aí, mas tendo em vista que juridicamente o projeto é inconstitucional, o meu voto é ao contrário. Vereador Maurício Raca. Como já foi dito aqui, eu vou só acrescentar o que o Brasil tem de impostos é brincadeira, é muito impostos. Os governantes têm uma dívida grande ou uma deficiência em uma determinada área, vou criar um imposto para sanar o problema, aquele problema. Quem paga é a população. Nesse caso, eu já acabei de dizer, no primeiro momento, a intenção é boa do Itamar, mas vai acabar arrebentando pelo lado mais fraco, que é a população. E a população não aguenta mais pagar imposto. Isso é fato. E qualquer coisa que vá afetar a população, o bolso do povo, mais ainda, é claro que eu tenho que votar contrário, não tem jeito. Vereador Paulinho do Esporte. Contrário. Vereador Rogério Timóteo, que sou eu. E o tempo, vereadora. Eu quero dizer que eu sou contrário e explicar o seguinte. Usei essa tribuna hoje e minha fala está gravada. Falei sobre o efeito cascata que essa casa colocou, que viria para o bolso do trabalhador essa cobrança, porque nenhuma empresa vai aceitar perder, automaticamente vai ficar para alguém pagar. Isso é normal, isso aí não pode tirar de ninguém. Agora, o que eu não posso aceitar, que eu vou falar nessa tribuna, é ser chamado pelos cantos de pastorzinho nessa casa. Pastor não age assim como você agiu. Eu quero dizer para o vereador do projeto, diante de todo o público que está em casa, que eu vou usar essa tribuna para dizer o que eu sou nessa casa. Nessa casa eu não sou pastor, eu sou vereador. Eu não estou aqui para usar uma igreja, não, estou aqui para trabalhar pelo povo, e por isso eu voto contrário. E o que o vereador falou, eu vou falar ali na tribuna, tá? Para todo mundo que está em casa ouvir, porque eu não estou aqui como pastor, estou aqui como vereador. Sou contrário. Senhor presidente, desculpem ficar aqui meio alterado, porque pastor também se altera, mas vereadora Rose Gaspar. Que não estou alterada. Senhor presidente, na realidade, depois dessas discussões todas, acaloradas, tal, não sei o quê,
Eu só queria justificar o voto, porque senão dá a impressão que todos nós pensamos da mesma forma e que quem não pensa da forma da maioria está errado. Na realidade, esse é um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a cobrar da empresa pelo uso e ocupação do solo do postamento. Ponto. Tem um parecer contrário do jurídico e cada vereador se coloca da forma como acha melhor. No entanto, alguns tentaram destoar a discussão do projeto de lei e fazer uma outra discussão ainda mais acalorada. No quesito da cobrança, eu acho que os grandes empresários têm que ser sobretaxados, sim. Sempre achei isso, inclusive dos banqueiros. Mas também concordo que é óbvio que dentro do mundo capitalista, ainda mais com o interino agora do golpe assumindo, isso não será possível, impossível a empresa não repassar para os trabalhadores e trabalhadoras. Mas, no quesito do mérito, eu acho que é bom discutir, mas eu sou contrária, acompanhando o parecer jurídico desta Casa. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamento de rede de energia elétrica e de iluminação pública, de propriedade da concessionária de energia elétrica que os utiliza e da outras providências, de autoria do vereador Itamar Alves, foi rejeitado por 11 votos contrários, sendo apenas um favorável. Próximo processo.